O que você quer dizer com você não tem as chaves? A casa está vazia, isso não pode estar certo. Eu disse isso com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o telefone. O vizinho do outro lado da rua me encarava da varanda, observando enquanto eu andava de um lado para o outro em frente ao que costumava ser minha casa. Meu nome é Jasmine Rojas, e eu tinha acabado de dirigir por 4 horas, da universidade até Bakersfield, para aproveitar as férias de primavera só para encontrar a casa onde cresci com uma placa de vende-se fincada no gramado da frente. As janelas estavam vazias sem cortinas, sem móveis visíveis lá dentro. 3 sacos de lixo pretos repousavam na varanda como convidados indesejados. Quando olhei dentro de um deles, vi minhas roupas, meus livros, fragmentos da vida que deixei para trás quando fui para a faculdade. Seu pai disse que você devia ter ligado antes, disse meu tio Thomas, hesitante, do outro lado da linha. Eles se mudaram na semana passada, não te avisaram? Não, respondi, a palavra quase não saindo por causa do nó na minha garganta. Eles não me disseram nada. Desliguei e liguei para o meu pai. Cada toque parecia durar uma eternidade. Alô? A voz dele era monótona, sem emoção. Pai, a casa está vazia. Tem sacos de lixo com as minhas coisas na varanda. O que está acontecendo? Houve uma pausa. Nos mudamos. Você é adulta agora. Lide com isso. A linha caiu. Olhei para o meu telefone, atordoada. Liguei de novo o correio de voz. Tentei o número da minha mãe. Mesmo resultado. Tentei o do meu irmão mais novo. Nada. Assim, de repente, eu tinha sido apagada da vida deles. Sem aviso, sem despedida. Nem mesmo a cortesia de deixar um endereço novo. Fiquei ali parada, vendo o pôr do sol lançar sombras longas sobre o que um dia foi meu jardim da frente. O bordo que meu pai e eu plantamos quando eu tinha 8 anos ainda estava lá, alto, com galhos estendidos em direção a uma casa que não era mais nossa. Eu mandava parte do dinheiro da minha bolsa de estudos para casa todo mês. Mantinha uma média de 3,9 na faculdade de pré-direito enquanto trabalhava meio período. Sempre fui a responsável, a quieta, a que nunca causava problemas e essa foi a minha recompensa. Mas eu não chorei. Pelo menos não ali. Em vez disso, peguei os sacos de lixo e coloquei no carro. Fui para um motel naquela noite. Espalhei meus pertences resgatados sobre a colcha áspera, alguns livros didáticos, roupas de inverno que eu tinha deixado, uma moldura quebrada com uma foto da nossa família na praia, 3 verões atrás, todos sorrindo, todos mentindo. Naquela noite, tomei uma decisão. Se eles queriam me apagar, eu devolveria o favor. Cortaria todos os laços. Construiria algo que ninguém poderia tirar de mim. Cresci acreditando que família significava apoio incondicional. Meus pais imigraram do México antes de eu nascer, e família em primeiro lugar era praticamente a religião da nossa casa. Meu pai fazia turnos duplos na fábrica, minha mãe limpava casas. Eles sempre nos lembravam dos sacrifícios que fizeram. Viemos para cá sem nada para que você pudesse ter tudo, meu pai dizia no jantar. Educação é o seu ingresso. Eu levei essas palavras a sério. Enquanto outras garotas iam para festas, eu estudava. Quando meus amigos do ensino médio arrumaram empregos de verão no shopping, eu estagiava no tribunal local. Minha aprovação na faculdade, com bolsa de pré-direito, deveria ser o primeiro retorno do investimento deles. Meu irmão mais novo, Gabriel, era diferente. Tinha dificuldades na escola. Preferia videogames a livros. Foi pego furtando 2 vezes. Mesmo assim, meus pais nunca ameaçaram expulsá-lo. Eles o defendiam, apoiavam, perdoavam. Ele só está tentando encontrar o caminho dele, diziam. Talvez por isso o abandono deles tenha me pegado tão de surpresa. A filha responsável foi descartada. O filho problemático ficou. Naquela noite no motel, liguei para a professora Wilkins, minha instrutora de direito constitucional que, com o tempo, tinha se tornado quase uma mentora. Eles simplesmente foram embora? Ela perguntou, incrédula. Sim, eu não sei bem o que fazer agora. Não posso exatamente voltar para os dormitórios durante o recesso. E eu? Minha voz falhou. A emoção finalmente transbordou. Me escute, Jasmine, venha ficar comigo até os dormitórios reabrirem. A gente vai resolver isso juntas. A professora Wilkins morava sozinha numa casa vitoriana cheia de livros e 2 gatos idosos. Ela me deu o quarto de hóspedes e uma chave. Sem prazo, ela disse, concentre-se nos seus estudos.
Naquelas férias de primavera, ao invés de descansar, eu mergulhei no trabalho de pesquisa. A professora Wilkins me colocou em contato com um estágio jurídico de verão na Riverton Law Partners, um escritório especializado em casos de discriminação habitacional. A ironia não passou despercebida por mim. Canalize isso, aconselhou a professora Wilkins uma noite, enquanto tomávamos chá. As melhores defesas nascem da experiência pessoal. Assenti, lembrando das fotos de família que encontrei amassadas no fundo de um saco de lixo, minha formatura do ensino médio em Quincy, todos os marcos que meus pais celebraram, apenas para jogar fora as provas como se fossem entulho. Naquela noite, bloqueei os números deles, todos. Meu pai, minha mãe, meu irmão, até tios e tias que pudessem ter compactuado com o comportamento deles. Se alguém perguntasse sobre minha família, eu respondia simplesmente: não estamos em contato. Sem drama, sem apelo por compaixão. Eu estava reconstruindo minha vida do zero, e sentimentalismo não tinha lugar na base de algo novo. O estágio na Riverton Law Partners mudou tudo. Comecei com tarefa simples: pesquisa, pegar café, mas logo me destacaram. Minha supervisora, a advogada Elaner Grayson, percebeu algo em mim. Você tem algo raro, Jasmine, ela disse depois que ajudei a acalmar uma jovem mãe enfrentando um despejo. Você realmente escuta. Passei a ajudar nas entrevistas iniciais com clientes, famílias despejadas de moradias populares por incorporadoras, idosos enfrentando aumentos ilegais de aluguel, estudantes lidando com senhorios abusivos. As histórias deles ressoavam em mim de uma forma que eu nem sabia explicar. Uma noite, depois de um dia especialmente exaustivo, 3 famílias do mesmo conjunto habitacional tinham recebido notificações de despejo ao mesmo tempo. Fiquei até tarde organizando notas de caso. Elaner me encontrou lá às 9 da noite, cercada de papéis. Queimando a vela até o fim, ela brincou, encostada no batente da porta. Essas famílias não têm para onde ir, respondi. Os incorporadores estavam oferecendo 2 semanas no motel como compensação por quebrar os contratos de aluguel antes da hora. Elaner suspirou. Infelizmente, isso é mais do que a lei exige na maioria dos casos. Mas não é certo, insistir. 2 semanas não são suficientes para encontrar outro lugar. Com o depósito, o primeiro aluguel, essas pessoas vão acabar na rua. O sistema está quebrado, ela concordou. Então, o que você vai fazer a respeito? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça por dias. O que eu, uma estudante do 2º ano de pré-direito com um simples estágio, poderia fazer? A resposta veio de onde eu menos esperava: um seminário obrigatório sobre auxílio financeiro na universidade. O apresentador mencionou que alunos podiam se inscrever para bolsas de inovação social, financiamento inicial para projetos voltados às necessidades da comunidade. O prazo para inscrição era de apenas 2 semanas. Fiquei acordada por 3 noites seguidas, redigindo uma proposta para um programa de defesa habitacional voltado para estudantes e famílias de baixa renda. Dei a ele o nome de Iniciativa Espaço Seguro. Elaner me ajudou a ajustar os aspectos legais, e a professora Wilkins revisou minha inscrição final. Enquanto aguardava o resultado da bolsa, recebi a primeira de muitas ligações dos meus pais 6 meses depois de terem me abandonado. Era uma mensagem de voz do meu pai. Jasmine, sua mãe está preocupada com você. Liga pra gente. Sem desculpas, sem explicações, só a expectativa de que eu atenderia o chamado como uma filha obediente. Não retornei a ligação. 3 dias depois, mais uma mensagem de voz. Esse silêncio é infantil. Jasmine, nós somos sua família. Salvei a mensagem, mas não respondi. As ligações começaram a aumentar. Às vezes, era meu pai, outras, minha mãe, de vez em quando, meu irmão. Os tons variavam de exigência a súplica, mas nenhum deles reconheceu o que haviam feito. Quando a universidade me concedeu a bolsa de inovação social de $25.000 para lançar a iniciativa Espaço Seguro, eu não compartilhei a notícia com eles. Quando me ofereceram uma vaga remunerada na Riverton para continuar meu trabalho durante o ano letivo, comemorei com a professora Wilkins e com a Eleanor. Minha nova família estava se formando ao meu redor. Pessoas que me apoiavam não por obrigação, mas por respeito e genuíno cuidado. Em janeiro, a iniciativa Espaço Seguro já havia ajudado 23 alunos a lidarem com despejos injustos. Operávamos em um antigo depósito reformado dentro da Riverton Law Partners,
com 2 paralegais voluntários e uma escala rotativa de estudantes de direito, ganhando horas de prática clínica. Na maioria dos dias, eu saía correndo das aulas direto para o escritório, passando as noites revisando casos e ajustando nossa abordagem. O trabalho era exaustivo, mas recompensador. Cada família que mantinha um lar, cada aluno que evitava a situação de rua, parecia uma vitória pessoal. Eu estava construindo algo significativo a partir dos escombros do meu próprio abandono. Enquanto isso, meus pais intensificavam sua campanha para restabelecer contato. As ligações vinham em ritmo alarmante às vezes, várias vezes ao dia. Quando eu continuava ignorando, eles começavam a envolver parentes. Ela chora toda noite, escreveu minha tia Lúcia numa mensagem. Seja lá o que eles fizeram, você não consegue perdoá-los? Também não respondi. O perdão exige reconhecimento, e eles ainda não admitiram nenhum erro. Numa terça-feira de fevereiro, eu estava orientando um aluno do 2º ano chamado Devon. Ele havia voltado das férias de inverno e descoberto que o dono do imóvel alugara seu quarto para outra pessoa mesmo com o aluguel pago em dia. Enquanto discutíamos as opções dele, o telefone do escritório tocou. Iniciativa Espaço Seguro, aqui é a Jasmine, atendi, fazendo um gesto de desculpa para Devon. Jasmine, é você? A voz da minha mãe. Meu estômago virou. Como você conseguiu esse número? Está no seu site, ela respondeu. Por que você não atendeu nenhuma ligação? Estamos muito preocupados. Devon se remexeu, desconfortável na cadeira. Tapei o bocal do telefone. Desculpa, preciso resolver isso rapidinho. Você se importa de esperar lá fora um instante? Depois que ele saiu, tirei o telefone do modo mudo. Este é o meu local de trabalho. Por favor, não ligue mais pra cá. Nós somos seus pais, disse minha mãe, com a voz embargada. Temos esse direito. Vocês perderam esse direito, cortei. Quando colocaram minhas coisas em sacos de lixo e venderam nossa casa sem me avisar. Não vai rolar agora. Seu pai cometeu um erro, ela implorou. Estávamos com problemas financeiros. A casa estava sendo executada. Ficamos com vergonha. Por um momento, minha resolução vacilou. Execução hipotecária. Problemas financeiros. Eles nunca haviam mencionado nada disso. Se vocês estavam com dificuldades, podiam ter me contado, falei, a voz mais suave. Eu teria ajudado. Eu já mandava dinheiro para casa. Seu pai não permitiria, ela disse. É o orgulho dele. Você sabe como ele é. Eu sabia. O orgulho do meu pai era como uma força da natureza, moldando tudo ao nosso redor desde que eu era criança. Mas o orgulho não justifica o que eles fizeram. Preciso voltar ao trabalho, falei. Firme, por favor, respeite meus limites. Desliguei antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Minhas mãos tremiam levemente quando coloquei o fone no gancho. Aquela breve conversa trouxe à tona emoções que eu acreditava já ter enterrado. Raiva, sim, mas também um persistente senso de responsabilidade com relação a eles. Mais tarde naquela noite, Eleanor me encontrou ainda na mesa, olhando para o registro de chamadas do Safe Space. Tudo bem? Você parece distante, ela disse, sentando-se na borda da mesa. Hesitei, então contei sobre a ligação. Parte de mim quer acreditar que eles tinham um bom motivo, admiti, que não foi só crueldade. Eleanor refletiu por um momento. As pessoas raramente agem por pura crueldade, Jasmine, mas motivos e desculpas não são a mesma coisa. Quaisquer que fossem os problemas financeiros deles, eles escolheram lidar com isso te abandonando, sem aviso. Ela estava certa. Mesmo assim, a explicação da minha mãe plantou uma semente de dúvida. E se houvesse mais por trás da história? E se eles realmente estivessem desesperados? No dia seguinte, contra meu bom senso, fiz algo que vinha evitando há meses. Pesquisei minha família na internet. O que encontrei destruiu qualquer resquício de empatia que estava nascendo. Uma postagem alegre da minha mãe no Facebook, feita apenas 3 semanas depois de se mudarem. Ela, meu pai e Gabriel, todos sorrindo na frente de uma casa nova. A legenda dizia, novos começos, tão abençoados. Não houve crise financeira. Não houve execução hipotecária. Só houve uma escolha deliberada de me deixar para trás. As ligações não atendidas se acumularam como neve, 120, 150, 200. As mensagens de voz dos meus pais evoluíram de exigências para súplicas, às vezes entremeadas por atualizações de suas novas vidas, como se estivéssemos mantendo uma conversa contínua e normal.
e não um monólogo forçado e desesperado. No fim de março, minha mãe contou: Gabriel foi aceito na faculdade comunitária, está estudando programação. Você sempre disse que ele era inteligente. Em abril, meu pai anunciou: os vizinhos trouxeram tamales. Não são tão bons quanto os da sua mãe, mas estão tentando nos acolher. Essas atualizações casuais me irritavam mais do que as cobranças e apelos. Eles estavam seguindo em frente, construindo novas conexões, celebrando novos marcos enquanto eu ainda lidava com o trauma do abandono. Enquanto isso, a iniciativa Espaço Seguro ganhava visibilidade. Uma emissora local fez uma matéria sobre o nosso trabalho, entrevistando vários alunos que havíamos ajudado. O jornal da universidade publicou um perfil destacando minha abordagem inovadora para a justiça habitacional. Esses pequenos holofotes aumentaram drasticamente nossa carga de trabalho. Precisamos de mais recursos, eu disse para Eleanor numa tarde, apontando para as pastas de admissão transbordando sobre a mesa. Mais voluntários, mais espaço, mais financiamento. Talvez eu tenha uma solução, ela respondeu. A Fundação Watkins está aceitando propostas para as bolsas anuais de justiça social. O prêmio é grande o suficiente para contratarmos equipe e alugarmos um espaço decente. O processo de inscrição foi exaustivo. Passei semanas escrevendo e reescrevendo a proposta, reunindo depoimentos de clientes, compilando dados sobre insegurança habitacional entre estudantes. O documento final tinha 47 páginas, detalhando a missão da iniciativa, nossa metodologia e os impactos mensuráveis. 2 dias após o envio, recebi uma ligação de um número desconhecido com o DDD da minha cidade natal. Alô? Atendi, cautelosa. Jasmine, aqui é a senhora Hernandes, da casa ao lado, disse a antiga vizinha, com quem eu não falava desde o dia em que encontrei a casa vazia. Espero que não se importe com minha ligação, ela continuou. Seu irmão me passou o número. Ele disse que você poderia não atender se visse os nomes deles no identificador de chamadas? Minhas defesas se levantaram na hora. Se isso for sobre me reconectar com meus pais, não vai dar, não. Bem, não diretamente, ela respondeu. É sobre a casa, sua antiga casa. Ela explicou que alguém havia invadido a casa na noite anterior. A polícia achava que estavam procurando por objetos de valor, mas, claro, o lugar estava vazio. Seu pai me pediu para verificar-se. Por acaso, você tinha voltado para buscar alguma coisa, ela continuou. Ele não queria denunciar uma invasão se fosse só você. Quase ri da ideia. Eu não voltei lá desde aquele dia, Dona Hernandes, e nem tenho mais as chaves. Foi o que eu disse a ele, ela suspirou. Mas tem mais uma coisa. A pessoa que entrou deixou algo para trás, um envelope com seu nome. O que dizia? Eu não abri, está endereçado a você. Mas parece oficial. Tem o nome de um escritório de advocacia no envelope. Correspondência oficial, no meu endereço antigo. Ninguém deveria estar me enviando documentos ali. Isso é impossível, eu disse. Atualizei meu endereço meses atrás. Documentos legais não deveriam mais ir para lá. Você pode abrir? Perguntei. Só me diga o que está escrito. Ouvi o som de papel sendo rasgado. Depois, silêncio. Senhora Hernandes? É sobre a propriedade da sua avó, ela disse. Finalmente. Sua avó materna, no México. Minha avó morreu quando eu tinha 13 anos. Mal me lembrava dela. E o que tem essa propriedade? Diz que você herdou uma propriedade em Vaca, senhora. Hernandes leu devagar. E tem também um extrato bancário. Jasmine, mostra um saldo de mais de $400 mil. Minha cabeça girou. Isso não pode estar certo. Minha avó levava uma vida simples. Ela não tinha esse tipo de dinheiro. A carta diz que a propriedade foi desenvolvida depois da morte dela. Construíram condomínios tipo resort. A sua parte é o valor da venda de 2 unidades. Peguei uma caneta e comecei a rabiscar, anotando enquanto a senhora Hernandes ditava os dados de contato do escritório de advocacia. Minha mão tremia conforme eu assimilava o que aquilo significava. Diz quando essa herança ficou disponível. A senhora Hernandes revirou alguns papéis. Sim, foi finalizada em março passado. Março, um mês antes de meus pais me abandonarem. Aquilo não podia ser coincidência. Eles sabiam da herança, e me deixaram para trás mesmo assim. Enquanto eu ainda processava essa bomba, a Fundação Watkins ligou.
Fomos selecionados como finalistas para a bolsa e precisávamos preparar uma apresentação para o conselho. Em qualquer outra circunstância, isso seria motivo de comemoração. O apoio da fundação poderia transformar o Safe Space de uma iniciativa estudantil desorganizada em uma organização sem fins lucrativos de verdade. Mas eu estava distraída. Minha mente voltava, sem parar, ao legado inesperado da minha avó. Depois de conversar com Eleanor, entrei em contato com o escritório de advocacia no México responsável pelo espólio. Eles confirmaram tudo. A herança era legítima, o dinheiro era meu. E o mais revelador, a notificação inicial foi enviada para os meus pais, meus tutores legais, mais de um ano antes, quando eu ainda tinha 19 anos. Eles esconderam isso de mim, contei ao professor Wilkins num dos nossos jantares habituais. Sabiam que eu receberia essa herança e, mesmo assim, colocaram minhas coisas em sacos de lixo. Ela largou o garfo. Você já parou para pensar no porquê? Dinheiro, eu disse, amarga. Eles provavelmente achavam que mereciam mais do que eu. Talvez, ela hesitou, talvez achassem isso, mas esconder uma herança assim é difícil. Você descobriria eventualmente. Talvez estivessem esperando o momento certo, para te contar nos termos deles, e te deixar grata, dependente. Empurrei meu prato. Meu apetite tinha desaparecido. Ou talvez eles nunca planejassem me contar. Os fundos da herança foram transferidos para a minha conta 3 dias antes da apresentação da Fundação Watkins. Ainda não tinha decidido o que fazer com o dinheiro, mas só o fato de ele existir já trazia uma estranha sensação de segurança. Pela primeira vez desde o dia em que encontrei minha antiga casa vazia, me senti livre do meu passado. Livre, financeiramente, emocionalmente. A apresentação da Watkins estava marcada para uma tarde de sábado em maio. Cheguei aos escritórios da fundação, no centro, 1 hora antes. Esperei na elegante recepção, revisando minhas anotações. Nossa proposta pedia $300 mil em 3 anos, para expandir os serviços do Safe Space além da universidade para toda a comunidade. Eleanor chegou 20 minutos antes do horário, impecável num terno cinza. Pronta? Ela perguntou, sentando ao meu lado. Tão pronta quanto sempre estarei, respondi, ajeitando meu blazer azul marinho, profissional, sem ser intimidador. O conselho pode parecer formal, ela avisou, mas eles se importam com o impacto. Foque nas histórias humanas. Mostre como o Safe Space transforma vidas. Fomos levadas até uma sala de reuniões onde 8 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa reluzente. Reconheci vários rostos da minha pesquisa, líderes empresariais locais, filantropos, um ex-juiz. O próprio diretor da fundação, William Watkins, se levantou para nos cumprimentar. Senhora Roas, senhora Grayson, bem-vindas, disse, gesticulando para a área de apresentação. Ficamos impressionados com sua proposta escrita. Agora, mostrem por que o Safe Space merece nosso apoio. Conectei meu laptop ao projetor e comecei. Apresentei a trajetória do Safe Space de um projeto estudantil a um recurso comunitário essencial, destacando casos importantes e impactos reais. Eleanor entrou na explicação jurídica, mostrando como nosso modelo preenchia lacunas nos serviços públicos existentes. 20 minutos depois, enquanto eu apresentava nossa visão de expansão, a porta da sala se abriu. Um assistente da fundação entrou e cochichou algo no ouvido do Sr. Watkins. Ele assentiu e se levantou. Me desculpem pela interrupção, disse. Senhora Roas, há algumas pessoas aqui dizendo que são da sua família. Estão insistindo que precisam falar com você. Meu coração parou. Minha família. Eles dizem que é urgente. Podemos pedir que esperem até terminarmos, ele acrescentou, visivelmente desconfortável. Eleanor tocou meu braço, num gesto de apoio. A decisão é sua, Jasmine. Respirei fundo para tentar me acalmar. Depois de meses de silêncio absoluto, de chamadas ignoradas, meus pais finalmente me rastrearam bem no que talvez fosse o momento mais importante da minha carreira até então. A ironia era cruel. O timing não podia ser pior ou mais revelador. Por favor, diga a eles que falarei com eles depois da apresentação, disse, com a voz mais firme do que esperava. Isso é importante demais para ser interrompido. O Sr. Watkins assentiu, aprovando minha decisão, e o assistente saiu para entregar o recado. Voltei para a apresentação, mas minha mente estava a mil. O que poderia ser tão urgente, depois de quase um ano de total ausência?
Terminei a apresentação no piloto automático. Minha voz manteve o tom profissional, mesmo com o turbilhão emocional por dentro. O conselho fez perguntas inteligentes e diretas, e respondi a todas com convicção. Não permitiria que meu drama pessoal atrapalhasse essa chance. Quando, finalmente, agradeceram e prometeram uma resposta dentro de 2 semanas, senti-me vazia. Não esperançosa, apenas esgotada. Você foi excelente, disse Eleanor, enquanto juntávamos nossos materiais, especialmente considerando as circunstâncias. Do lado de fora da sala de reuniões, meus pais e Gabriel esperavam na recepção. Minha mãe se levantou ao me ver. Seu rosto era uma mistura dolorosa de emoções, esperança, medo, determinação. Meu pai permaneceu sentado, a expressão tensa e cautelosa. Gabriel pairava entre eles, desconfortável, evitando meu olhar. Jasmine, minha mãe deu um passo à frente. Precisamos conversar. Eleanor apertou meu ombro. Vou te dar privacidade. Me liga depois? Assenti, grata, e então me virei para minha família. O que vocês estão fazendo aqui? Como me encontraram? Vimos o artigo no jornal. Sobre seu projeto habitacional, explicou minha mãe. Ele mencionava a apresentação da Fundação Watkins. Hoje, tentamos falar com você por meses. Eu sei, respondi, fria. Chamadas 24 horas por dia não são exatamente difíceis de notar. Meu pai, enfim, se levantou. Já chega disso, Jasmine, você está sendo infantil. Uma risada amarga escapou de mim. Infantil? Eu cheguei em casa e encontrei minhas coisas em sacos de lixo. Vocês venderam nossa casa sem me avisar. Vocês me abandonaram. E eu sou a infantil? Nós cometemos um erro, disse minha mãe, com a voz trêmula. Queremos consertar. Agora vocês querem consertar, repeti. 1 ano depois? Eu reconstruí minha vida inteira sem vocês. Por que agora? Gabriel se mexeu, visivelmente desconfortável. Só ouve eles. Jess. Eu sei da herança, falei, cortando. É por isso que estão tão interessados de repente em reconciliação? Porque o dinheiro caiu na conta. O rosto do meu pai fechou. Você sempre foi rápida demais para julgar. E vocês sempre foram rápidos demais para descartar, rebati. Vocês sabiam da propriedade da vovó em março passado. Esconderam de mim. E depois me jogaram fora. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Você sabe que eu sei. Confirmei tudo. A pergunta agora é, o que vocês querem? A recepção da fundação não era o lugar para um acerto de contas familiar. Então fomos até uma cafeteria próxima. Sentei-me de frente para eles, mantendo uma distância física e emocional enquanto tentavam explicar o inexplicável. Estávamos envergonhados, minha mãe admitiu, segurando a xícara de café sem bebê-la. A hipoteca. Seu pai perdeu o emprego, e eu não ganhava o suficiente limpando casas. Em vez de me contarem a verdade ou pedirem ajuda, vocês simplesmente me abandonaram, falei, em tom baixo, mas firme. Descobrimos sobre o dinheiro da sua avó pouco depois que você saiu para o semestre da primavera, meu pai explicou. Os advogados disseram que você herdaria tudo ao completar 21 anos. Achamos que, se nos mudássemos, começássemos de novo, poderíamos resolver nossa situação antes que você descobrisse. Vendendo a casa, me deixando sem nada. Sem sequer uma explicação. Entramos em pânico, disse minha mãe. Seu pai achou que você estaria melhor sem nossos problemas. Você tinha sua bolsa de estudos, seus amigos da faculdade. E agora? Pressionei. Por que a mudança de atitude? De repente? Eles trocaram olhares. Foi Gabriel quem falou. Eles cometeram um erro terrível. Jess, eles sabem disso agora. Aquela matéria no jornal, sobre o Safe Space, meu pai acrescentou. Meio sem jeito. Vimos o que você construiu. Percebemos que tínhamos perdido algo precioso. A filha bem-sucedida. Não traduzi amargamente. Jasmine, minha mãe insistiu, ainda somos uma família. Temos uma conexão. Observei bem aquelas pessoas que moldaram minha infância, e também foram responsáveis por destruí-la. Minha mãe parecia mais velha, os fios grisalhos saltavam contra o cabelo escuro. Meu pai, diminuído de alguma forma, os ombros curvados sob a jaqueta surrada. Gabriel tinha crescido, talvez 1 centímetro ou 2, seus traços antes infantis começando a amadurecer. Eu construí uma nova vida, disse por fim. Novas conexões, pessoas que me valorizam, independente do que eu conquisto. Ainda somos sua família, meu pai insistiu. Encarei-o.
Firme. Família não coloca os seus pertences em sacos de lixo. Levantei da mesa, coloquei dinheiro suficiente para cobrir todos os cafés e me preparei para ir embora. Eu não preciso de um encerramento, eu já segui em frente. Mas se vocês realmente quiserem fazer as pazes, comecem respeitando meus limites. Enquanto me afastava, senti algo que não esperava. Não foi satisfação, nem vingança. Foi força, uma força silenciosa. Enfrentei as pessoas que me abandonaram nos meus próprios termos e fui embora inteira. Na manhã seguinte, a Fundação Watkins anunciou que a Safe Space Initiative havia recebido o valor total da bolsa junto com um adicional de $50,000 para despesas operacionais. Naquela mesma tarde, uma grande emissora nacional entrou em contato comigo. Queriam incluir a apresentação da Safe Space em um segmento especial sobre abordagens inovadoras para a justiça habitacional. 2 semanas depois, a matéria foi ao ar. Alcançou milhões de telespectadores. Mais tarde descobri que meus pais assistiram também. Nunca mais ligaram. Às vezes, a família que você constrói é mais forte do que aquela em que você nasceu. E enquanto eu olhava para o futuro, sabia com mais certeza do que nunca mais mediria meu valor pelos olhos de outra pessoa.